Bom, pessoal, nós vamos então começar a falar sobre a história da Nova Iguaçu. Começar a falar da época do descobrimento do Brasil em 1500, como todos nós sabemos, né, onde os portugueses chegaram aqui em 1500, adentraram nas terras brasileiras e em 1539 começou a colonização do nosso país. Trazendo para a nossa realidade, né, nossas terras começam a ser colonizadas ali pelo ano de 1640. E a gente, antes de começar a falar exatamente de todo o processo, naquela época o que existia aqui, quem habitava aqui eram algumas tribos indígenas. As mais importantes de nós estamos falando era a tribo dos Tupinambás e a tribo dos Jacutingas. A tribo dos Jacutingas tinham esse nome porque eles encontraram um lugar que tinha muito jacu. Jacu, para quem não conhece, é uma ave, né? Então, como aquela localidade ali tinha muito jacu e eles tinham que colocar um nome na tribo, acredito eu, eles colocaram como tribo Jacutinga. O idioma que era falado naquela ocasião, aqui na nossa região, era o Tupi-Guarani. No início de 1640, ou seja, no século XVII, a nossa região já estava num processo de colonização. Daí então surgiram várias fazendas, e uma delas a fazenda de Santo Antônio da freguesia de Jacutinga, né? As terras na época elas tinham nomes de vilas, e quando ela começava a progredir, né, começaram a chegar mais pessoas, ela atingia um determinado número de pessoas, aí ela passava a se chamar freguesia. Então, no século XVII, 1640, a primeira fazenda que surge é a fazenda Santo Antônio, ali na freguesia de Jacutinga. Em 1680 surge a fazenda Marcha Bomba, também na freguesia de Jacutinga. Em 1727 a Igreja Católica resolve construir paróquias aqui nas terras, então surge aquela que acreditamos ser a primeira paróquia aqui da nossa cidade, a paróquia de Santo Antônio da Prata. Essa igreja trazia ainda um pouco da cultura europeia. Naquela época, as igrejas faziam os enterros dentro das próprias igrejas. As pessoas eram enterradas dentro das próprias igrejas, porque ainda não haviam cemitérios e por perto, e as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, aqueles mais ricos, eles eram enterrados dentro da igreja, e os mais pobres enterrados nos pátios ou nos fundos da igreja. Tem uma informação que é muito interessante, é que os mais ricos, segundo a tradição deles, eram enterrados perto das imagens dos santos, do qual eles eram devotos, porque assim eles achavam que esses mais ricos chegariam no céu mais rápido. Em 1808, por causa da ameaça dos franceses, ou do francês Napoleão Bonaparte, que queria conquistar toda a Europa, a família real foge de Portugal porque não aceitou ou respeitou o decreto de Napoleão Bonaparte, porque Portugal tinha uma amizade muito grande com a Inglaterra. Napoleão queria invadir a Inglaterra, mas para isso ele precisava que Portugal rompesse esse acordo comercial que tinha com a Inglaterra, e na época isso não aconteceu. Por conta disso, Napoleão resolve, no final de 1807, ele resolve invadir Portugal também. Quando Dom João VI ele fica sabendo, ele pega toda a sua família e vem para o Brasil, aonde ele chega ali em 1808 na Bahia. Em janeiro de 1808 ele chega na Bahia, aí ele faz algumas coisas, escreve alguns decretos também, para beneficiar a Bahia. E quando é em março de 1808, eles chegam aqui no Rio de Janeiro. Eles chegam no Rio de Janeiro e se hospedam aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa interessante da gente falar é porque, como eles chegaram de repente, eles não tinham onde morar. Então,
os governantes da época, eles viam as melhores casas e escolhiam aquelas casas para que a família real pudesse se instalar. Ou seja, né, as pessoas eram obrigadas a abandonar suas casas para que a família real pudesse então estar se instalando ali, né? E como nós já falamos no vídeo anterior também, a vinda da família real foi muito importante para o Brasil, e Nova Iguaçu nesse tempo também foi muito importante para o Rio de Janeiro. Tanto que em 1822 se constrói a Estrada Real do Comércio, no lugar que hoje nós chamamos de Iguaçu Velho, né? Ali era o caminho por onde passava toda a produção que vinha do Vale do Paraíba, passava por ali, por Tinguá, e ia em direção às Minas Gerais. E em 1833, verdadeiramente, começa a história do povoamento da região que chamamos hoje de Nova Iguaçu, com a criação do engenho de cana-de-açúcar de nome Machabomba. Machabomba, que em Tupi-Guarani significa pequena locomotiva, né? Era uma locomotiva pequenininha de madeira, não tinha teto, e ela puxava apenas 2 ou 3 vagões. E o dono resolve fracionar, ou seja, resolve vender as terras para outras pessoas. É aí que entra o Dr. Tibau, uma pessoa conhecida que até hoje tem nome de rua, né, com o nome do Dr. Tibau, né, e ele resolve comprar uma fração destas terras e dá o nome de Fazenda Moquetá. Não é mais fazenda, não é mais o engenho de Machabomba, mas se transforma em Fazenda Moquetá. O que significa Moquetá em Tupi-Guarani? Moquipiritá, em Tupi-Guarani significa assar o peixe na pedra, né? A pedra para o índio tem uma importância muito grande. Então, moque, assar, piri, peixe, pirão, itá é pedra. Então, assar o peixe na pedra. Então, a fazenda as terras que o Dr. Tibau compra se transforma em Fazenda Moquetá. E isso vai gerar um grande conflito, porque do outro lado existia também, né, o coronel Francisco Soares, que também era um homem rico, que tinha também terras ali do outro lado de Nova Iguaçu, mais precisamente no começo ali da estrada de Madureira, né? Isso gerou uma briga, né, com a compra das terras do Dr. Tibau. Começou a ter atritos com o coronel Francisco Soares, que tinha próximo dali, mais precisamente ali em frente, ali no começo da estrada de Madureira, tinha 4 fazendas, que era a Fazenda Madureira, que dá o nome à estrada de Madureira, que muita gente pensa que é por causa de Madureira, perto de Marechal Hermes, ali, nada disso. É a Fazenda Madureira, a Fazenda São Jorge, a Fazenda Morro Agudo e a Fazenda Tinguazinho. Com isso eles começam a ter problemas, né, briga, discórdias, e aí um juiz, né, da região na época, ele chama os dois para conversar, e o limite que ele coloca de um município ou de uma fazenda para outra é a pedra que fica ali onde era um dos quilombos de Nova Iguaçu, né? Então, a partir daquela pedra que era chamada Pedra do Quilombo, né, que por causa dessa discussão passou a se chamar Pedra da Discórdia, foi delimitado as terras. Então o juiz ele decide dessa maneira, né? Que da Pedra do Quilombo para o lado esquerdo seriam as terras do Dr. Tibau, e da Pedra do Quilombo para o lado direito seriam as terras do coronel Francisco. Mais tarde, o filho do coronel, que tinha o mesmo nome que ele, né, resolve doar as terras para a Santa Casa de Misericórdia, que anos depois resolve desocupar as terras que estavam ali abrigando trabalhadores que já moravam ali, e resolve vender os lotes. Tanto que até hoje, se alguém quiser comprar um pedaço de terra na região, tem que procurar a Santa Casa de Misericórdia, né? Ali no centro de Nova Iguaçu ainda existe ali um escritório, né, digamos assim, para que você possa negociar com a Santa Casa um pedaço de terra ali. Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que ligava Japeri ao centro do Rio. E isso causou uma explosão demográfica muito grande, havia um crescimento desorganizado, tendo em vista que muita gente, né, queria migrar para cá, estar na região no intuito de morar, de trabalhar, de abrir seu próprio comércio.
Em 1860, o Dr. Tibal doou uma parte das suas terras para a arquidiocese, porque achou que com o crescimento do lugar se fazia necessário construir uma igreja no local. Foi então que em 1862 foi inaugurada a igreja de Santo Antônio, onde o responsável na época era o então Dom Adriano Hipólito. Com isso, tudo que estava dentro da igreja de Santo Antônio da Prata foi trazido para cá, causando assim a migração também dos fiéis que também estavam em busca de novas oportunidades, fazendo com que a igreja da Prata ficasse um tanto quanto abandonada. A única condição do Dr. Tibal, a única condição que ele impôs foi que uma rua que já existia continuasse tendo seu nome, e a rua ao lado da igreja tivesse o nome da sua esposa. E assim foi feito, A rua de nome do Dr. Tibal até hoje existe, porém a rua que tinha o nome da sua esposa em 1940 foi trocada. Naquele tempo, como era de costume, também havia o cemitério atrás da igreja, onde hoje é um restaurante e uma lanchonete de marca muito conhecida. Ali atrás da igreja também se enterravam pessoas. Até que em 1916, pessoal, o Dr. Tibal resolve mudar o nome das suas terras, que até então se chamava Fazenda Moquetá, e a partir de 1916 passou a levar o nome de Nova Iguaçu, em homenagem à velha Iguaçu, que já existia, e agora começa a se chamar Nova Iguaçu, que em Tupi-Guarani significa Rio de Muitas Águas. E por muito tempo teve o apelido também de Cidade Perfume, porque quando as pessoas passavam por ali, através da linha do trem ali, da estrada de ferro, quando chegava em Nova Iguaçu, todo mundo sentia um perfume muito bom dos laranjais, das laranjas, que ali estavam com muita abundância. Em 1943, os municípios que eram ligados a Nova Iguaçu começam a se emancipar. Em 1943, Duque de Caxias, que fazia parte das terras de Nova Iguaçu, se emancipa. Em 1947, a Verde de Nilópolis e São João Batista do Meriti, que também se emancipam. Em 1952, com a inauguração da Presidente Dutra, da rodovia Presidente Dutra, a cidade de Nova Iguaçu atrai pessoas de todos os lugares, principalmente da região Nordeste, região Sudeste. Isso gera um problema por causa da política, que era praticada de uma forma desordenada aqui em Nova Iguaçu. Isso em 1952. Legal, pessoal? Então, em 1990, os municípios também de Belfor Roxo e Queimados se emancipam de Nova Iguaçu, e em 1991 é a vez de Japeri também se emancipar. E em 1999 chega a vez de Mesquita se tornar independente. Meus amigos, dentre todos os fatos e pessoas importantes em Nova Iguaçu, não poderíamos deixar de citar Barros Júnior, o Dr. Barros Júnior, que foi um pintor, juiz e sempre lutou para acabar com o racismo e a desigualdade social. Vamos falar agora da Fazenda Posse. Para fechar o nosso trabalho, nós não poderíamos deixar também de falar da Fazenda Posse, contar a história que conta um pouco da história da nossa cidade. Uma das mais antigas e mais importantes para a história de Nova Iguaçu. Ela ganha esse nome pois havia um senhor que já trabalhava na terra há mais de 60 anos, e um dia ele resolve fazer um documento pedindo autorização para tomar posse definitivamente das terras. E esse documento é liberado em definitiva, é concedido esse direito dele tomar posse dessas terras, e isso aconteceu em 1715. Em 1715, que mais tarde essa fazenda também foi fracionada, e vendida. Por causa disso nascem vários bairros que existem até hoje, como por exemplo, agora você vai até aprender e vai descobrir por que alguns bairros aqui próximos a nós têm esse nome. Carmari, foi comprado um pedaço de terra pelo casal Carmen e Ari, e a junção desses dois nomes formou o bairro Carmari. Outro bairro também muito conhecido é o bairro de Três Corações, que também
foi uma fração da Fazenda Posse, né? Uma família de pai, mãe e filha, o pai e a mãe compraram também um pedaço dessas terras e resolveram colocar o nome de Três Corações, porque ela disse que era o meu coração, o seu coração é o coração da nossa filha, então nós três seremos sempre um, e onde nasceu o nome do bairro Três Corações. Ponto Chique foi por causa de um homem que também comprou uma fração dessa terra, que tinha um bar, não sabia que nome ia colocar no bar e nem no bairro. E ele viu um bar em Nova Iguaçu, muito famoso na época, chamado de Bar Ponto Chique. Então ele resolve copiar e colocou o nome do bairro de Ponto Chique por causa do bar dele, que também estava sendo inaugurado naquela época. E o outro bairro também, né? Um homem que tinha muito dinheiro, um português, ele compra uma fração da terra lá da Fazenda Posse e ele queria construir uma olaria para poder fazer os seus trabalhos ali. E por causa dessa olaria nasce o nome do bairro Cerâmica, né? Uma observação dos últimos herdeiros dessas terras da Fazenda Posse foi Rocha Miranda, né? Que hoje também dá nome a um bairro no Rio de Janeiro e também dá nome a algumas ruas no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo, segue o nosso canal, curte, compartilha, né? Compartilha aí com outras pessoas o nosso trabalho, e que isso possa ajudar a muita gente quando for fazer algum concurso ou até mesmo a prova do Enem, né? No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Nós vamos viajar daqui de Nova Iguaçu e vamos até o interior da Bahia, até no sertão da Bahia, falar sobre a Guerra de Canudos.